Eu gostei do assunto anterior, vou mudar um pouco, mas eu queria deixar uma declaração de que eu sou totalmente a favor do Instituto de Computação, porque eu acho que já passou do tempo. A computação realmente está precisando muito de ter sua identidade, sua vida própria, mesmo, e concordo com o Ângelo quando ele falou na transversalidade, na parceria ou na aproximação com o STI, etc. Mas o meu assunto é outro. Na universidade, a gente sabe que a gente tem um certo incentivo, assim, hoje, para capacitação. É uma coisa dita, está no programa de todos os candidatos a reitor, que é importante que os funcionários também trilhem uma carreira com capacitação. Isso lá no CPD, ou no atual STI, a gente já tem incentivado há muito tempo, e eu particularmente coordeno um grupo de educação à distância que cuida da infraestrutura de educação à distância, e já faz muito tempo que tenho incentivado nossos colegas a fazerem mestrado e doutorado. Hoje nós temos um grupo com 3 doutores e um doutorando. E mais recentemente a gente teve o edital do PIBIC, e no edital consta que funcionário pode apresentar projeto. Eu achei ótimo e incentivei que duas dessas pessoas que trabalham com pesquisa e com educação à distância, uma pesquisa aplicada e voltada para o trabalho que a gente desenvolve, para apresentar projetos. Foram apresentados 2 projetos, e a avaliação dos avaliadores foram a favor e liberando bolsa. Mas as bolsas não foram liberadas porque em algum trecho do edital cita que se os proponentes não têm publicação quali, não adianta nada. Então não cortou a bolsa por isso. Quer dizer, a gente faz todo um esforço, a gente se anima, quer participar, quer produzir. E quando é que a gente vai ter esse quali, que eu não sei como, se não for com pesquisa, com alocação de um aluno de PIBIC para continuar o trabalho? Então foi uma decepção terrível a gente ter a avaliação positiva do projeto e não liberação do PIBIC. Quer dizer, como é que a gente vai? O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Quer dizer, se a gente recebesse aquela bolsa, quem sabe o resultado dessa pesquisa, desse trabalho, não teria uma publicação com qualidade maior do que a exigida. Então, é lamentável. Isso a gente recebeu ontem, e eu estou colocando isso aqui. Lamento que esse auditório não está mais cheio, porque foi muito decepcionante. 2 colegas, um doutorando e uma doutora, que apresentaram e ficamos na expectativa desse trabalho. Então eu coloco isso para Nelson dizer qual é a opinião dele também. Você falou, estão intimamente relacionados. E aí eu volto àquele assunto que falava antes, né? Quer dizer, então, e que o Paul já mencionou aqui, né? Quer dizer, participação, discussão, interação, comunicação depende de informação. Mas informação pouco clara e em excesso, digamos assim, não se constitui de fato em informação apropriada que possa gerar realmente no cotidiano da universidade discussões como essa que a gente está fazendo aqui. Obviamente são problemas complexos que se colocaram aqui. E isso faz pensar, por exemplo, na questão da forma, né, pouco transparente, pouco clara, pouco discutida, como se tudo deva ser regulamentado, estritamente regulamentado e de uma forma, a meu ver, muito verticalizada, sem discussão, porque assim como aqui não foi discutido, né, e as reações eu acho que foram importantes, ainda estão sendo, né, para que a Pró-Reitoria de Pesquisa realmente reveja essa questão dos grupos. Isso é praticamente absurdo e, de certa forma, isso se liga com o que Claudete fala, porque, na verdade, assim, essas instituições que se comportam de uma forma verticalizada, que não se comunicam entre si, né, basta ver que hoje em dia tem Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria de Ensino e de Pós-Graduação, separados, né? Como é que são julgados os pedidos de bolsa de iniciação científica, tecnológica? Essas regras são claramente colocadas. Quem avalia é conhecido de quem está sendo avaliado?
há um processo transparente de avaliação dessas propostas, porque finalmente é a própria universidade que gere essas bolsas, e nós não precisamos, né, eu acho que isso é uma questão mais ampla, mas eu acho que o professor Nelson tem falado sobre isso, e eu acho que a gente precisa enfatizar mais isso, né, quer dizer, a questão da autonomia universitária de uma universidade que pode criar também seus próprios critérios, né, de avaliação e saber julgar isso que você acabou de falar. Quer dizer, como é que o cara vai publicar num Qualis, né, num periódico Qualis e tal, se ele não consegue nenhuma bolsa de iniciação científica para integrar um estudante? Quer dizer, isso na verdade desestimula completamente, né, quem apresenta o pedido. E aproveito para dizer que eu acho que os... Na resolução, que teve que captar recursos para poder fazer por exemplo, imagina, dizer que um líder de grupo de pesquisa, uma das cláusulas é que o cara tenha capacidade de captar recursos, né? Quer dizer, isso é praticamente absurdo, mas eu queria insistir nessa ideia de que me parece que também os técnicos, eles precisam de estímulo, né? E de qualificação, né? Quer dizer, se há uma greve hoje na UFBA, eu acho que uma das motivações principais é essa falta de estímulo à qualificação, à capacitação. Eu acho perfeito que em determinadas áreas um técnico administrativo doutor, possa apresentar um pedido de bolsa de iniciação científica ou tecnológica. Como garantir a presença dos alunos? A gente tem assistido muito nos debates. Eu acho que o professor Nelson ele pode falar melhor sobre isso, porque realmente daqui a 5 minutos eu preciso sair. Porque acho que Ângelo faz então um leito, né, mais amplo, e eu então queria, para poder a gente entrar nas questões bem práticas, comentar especificamente cada uma delas, no sentido de, usando essa base, tocar nas questões específicas. Com relação tanto ao PIBIC como ao que o professor Edson levanta do regulamentação do recadastramento dos grupos de pesquisa, aí tem uma coisa anterior, antes de mencionar elas, que eu acho fundamental colocar, que é o que nós temos defendido e que é a questão fundamental para o nosso projeto, para a universidade, é que as pró-reitorias são definidas pela equipe da administração. Ou seja, não existe possibilidade de que a gente tenha uma pró-reitoria entregue para um grupo, outra reitoria entregue para um grupo, seja esse grupo o que seja. E aí nós temos visto, a pró-reitoria de pesquisa especificamente, está na mão de um grupo dentro da universidade há muitos anos. Um grupo que defende isso, que defende privilégio para os privilegiados. Nós dois somos professores que temos bolsas do CNPq, eu faço questão de dizer que eu não sou pesquisador do CNPq, eu sou pesquisador da UFBA, que tem uma bolsa do CNPq, a minha pesquisa é aqui, eu sou pesquisador daqui. No momento que nós submetemos um projeto para o PIBIC, pelo fato de termos esta bolsa, nós automaticamente temos mais candidatos, mais bolsistas aprovados e passamos na frente dos outros. Ora, isso é um absurdo, porque nós temos condições de competir lá em cima de forma diferenciada que o outro que está lá em cima, que eu digo em Brasília, a 1000 metros de altura, não é porque está diferenciada. Então, não tem sentido uma lógica de privilegiar os privilegiados. O que não quer dizer de que nós não temos que buscar que os colegas, professores e servidores produzam conhecimento e publiquem esses conhecimentos. Da mesma forma que nós temos que valorizar também publicação de divulgação científica. Porque hoje nós temos uma abinha no Lattes, mas ninguém olha. Mas é bom, porque foi uma luta histórica nossa que a gente tivesse um lugar, aqueles preocupados como eu com divulgação científica, que tivesse um lugar para registrar o que a gente faz de divulgação científica, que é fundamental para a universidade. Então, na verdade, o que está acontecendo é exatamente
uma reprodução, e aí a perda de autonomia já levantada por professor Ângelo, uma reprodução dessa lógica elitista de privilegiar os privilegiados, que vem dos órgãos reguladores e chegam à nossa universidade, como, aliás, não seria diferente de imaginar, porque eu digo sempre, só para concluir, CAPES não existe em abstrato, porque são os mesmos nossos colegas daqui que estão lá. Não, mas mesmo nessa questão dos grupos, isso é muito característico da UFBA. Parece que aqui as pessoas querem ser mais realistas do que o rei. Assumem e vestem a camisa da CAPES do CNPq de um jeito tal que criam novas restrições e novas regras que não são absolutamente as regras do CNPq e da CAPES, o que é intrigante, porque finalmente por que a universidade abre mão de sua autonomia e assume esses critérios que são externos a ela e ainda aprofunda isso que Nelson acabou de falar, quer dizer, mais privilégios para os privilegiados. É interessante que cada um de nós observemos as regras do CNPq e da CAPES, porque muitas vezes coisas são declaradas na UFBA como se fossem o CNPq ou a CAPES que estão determinando isso, mas que na verdade é a própria universidade. Mais uma vez a questão da falta de transparência de quem decide, quem estabelece regras, e a maioria dessas regras mais restritivas em relação ao cadastro dos grupos foram criadas aqui na Universidade Federal da Bahia por colegas nossos que estão na Pró-Reitoria de Pesquisa. E aí, continuando nessa abordagem, o que a gente tem observado, inclusive, nessa divergência na gestão, quer dizer, numa não unidade da atuação de gestão, é que temos informações de colegas que participam dos conselhos, que muitas vezes representação da gestão nos conselhos de graduação e de pós-graduação batem de cabeça um com o outro, o que seria inadmissível numa gestão, que a gente tenha opiniões diferentes se discutem é uma coisa. Agora, que a gestão não tem uma posição, que a administração central não tem uma posição unificada das questões que está executando, isso mostra exatamente, de novo, aquelas questões que nós levantávamos de não se falar, não se articular. Então, essa questão particular da Resolução 2 de 2013 e, particularmente, dessa questão do PIBIC, e fico absolutamente entristecido por uma razão, inclusive, muito pessoal, porque a professora, a servidora que submeteu o projeto foi minha ex-orientanda, e está com ela, e não vai estar, uma excelente estudante que não ficou no meu projeto de pesquisa para ficar aqui com o projeto de início do CPD, porque eu achava muito importante também. Claro que eu preferia ela lá comigo, mas ela ficou com isso. E não vai receber a bolsa. Então, perdemos de ter uma bolsa por uma visão absolutamente estreita. E eu complemento. Ainda a mesma questão com o inglês. No inglês, que é uma coisa absolutamente interessante, ninguém é contra que se cobre do estudante de iniciação científica estudar o inglês, certo? Porém, quando esse estudante, que normalmente é um estudante que tem deficiência na língua, não é aprovado, ele é cortado do sistema sem nem o pesquisador saber. Sem nem o orientador saber. A Pró-Reitoria publica e o cara está cortado. Aconteceu comigo. Ontem, um dos nossos queridos apoiadores, o professor Luiz Filgueiras, em Economia, disse que aconteceu com um excelente estudante dele, que foi cortado, e ele só soube porque o menino viu na página e foi dizer para ele: professor, me cortaram a bolsa, mas não tem problema não, eu vou continuar como voluntário, porque eu quero continuar a me aperfeiçoar. Quer dizer, é uma universidade que estabelece regras, como o Ângelo coloca, mais realistas do que o rei, que não está interessado na inclusão. E por isso que nós temos que ter uma política de intrusão. Quer dizer, temos que nos intrometer. Agora nós estamos tentando nos intrometer via os canais formais da eleição, esperando contar com o apoio da comunidade. Além disso, temos que continuar nos intrometer no cotidiano da universidade. Isso não pode acontecer, não é possível que normas sejam feitas desse jeito para excluir as pessoas. Só para fazer um link. Claro que nós já imaginamos quem são os excluídos, né? Quem são os excluídos? Áreas, porque captação de recursos não é igual para todas as áreas. Eu hoje sou de uma área privilegiada na educação, porque trabalho com tecnologia, então é uma área que está sendo muito privilegiada. Então eu tenho facilidade de captação de recursos. Agora eu pergunto,
colega e um colega que pesquisa educação indígena vai receber dinheiro aonde? E aí eu vou dizer que eu sou melhor do que ela, porque a minha área consegue um pouco mais de financiamento por conta das modas, dos editais. Então isso é uma tristeza. E aí eu faço a ponte, professor Edson, com a segunda questão, das 8, 12 horas, eu vou dizer o que penso, mas mais para falar dos processos. Quer dizer, observe que tanto a resolução do recadastramento como a resolução das 8 horas passaram pelas instâncias coletivas. E esse é que é o dramático. E daqui a pouco nós vamos estar nos autoflagelando ou crucificando nossos colegas, porque disseram, poxa, você não trouxe aqui para discutir, isso aqui a gente terminou aprovando e nem viu o que aprovou, que foi o caso das 8 horas. Passou por todos os lugares. Mas e por que nós não vimos naquela época? Nós não vimos naquela época porque existe uma lógica, um princípio de desqualificar departamento, congregação e o próprio conselho universitário. Haja visto a forma como foi aprovado o Reúne, na base do tapa. Literalmente, eu estava lá, na base do tapa. Um cordão de segurança em torno do professor reitor, e ele gritava, aprovado, 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 aprovado. Na faculdade de Direito, eu estava lá. Vi colegas professores dar soco por debaixo assim, e estudantes. Então, quer dizer, que democracia é essa? Perguntou o professor Altino, outro apoiador nosso no debate. É isso que nós temos que explicitar. Então, estas questões, ou a gente avança, ou nós não vamos ter processos democráticos e nem condições de trabalho que permitam a gente não adoecer como estamos adoecendo. Particularmente, acho que a questão das 8 horas já está definida pela LDB, é a carga horária mínima. Acho que a carga horária mínima, e tem que ter muito claro, eu tenho dito isso no departamento, nós somos contratados para um regime de trabalho, estou falando do professor DE, né? Um regime de trabalho que inclui 20 horas de ensino, não estou falando de ensino de graduação, 20 horas de ensino e 20 horas de pesquisa ou extensão. Isso é como nós não somos contratados como professores apenas, nós somos contratados para pesquisar e temos que defender isso, não podemos nos contentar em dizer que basta dar aula. Então, das 20 horas de ensino para todos, a carga horária mínima tem que ser 8 horas. E tem que contar também outros tipos de atividades associadas a ensino. Por exemplo, orientação, mestrado, doutorado, iniciação científica. Das 20 horas de pesquisa que a gente é obrigado a fazer, publicar, essas coisas todas, aqueles que não fazem, seria muito bom que fizessem, então temos que ter uma política de incentivo. Obviamente, se eles não fazem nada de pesquisa, nós vamos ter que aumentar a carga horária didática, a carga horária de ensino, porque aí não tem sentido você ter um professor que só faz o equivalente à metade da carga horária do nosso trabalho, que é ensino, 20 horas, e depois não faça mais nada. Não publique, não pesquise, não faça atividade de extensão, não faça administração, porque senão aí nós estamos tendo um tratamento absolutamente desigual. E nós vamos ter que enfrentar isso na campanha, na gestão e a vida inteira. Porque nós não estamos defendendo que na universidade não tem que se trabalhar. Porque também o trabalho intensificado nas federais, que é o título do livro, o trabalho intensificado, não é para todos. A gente sabe disso. Temos que enfrentar essa questão com tranquilidade. Não é caça às bruxas, não vai ser uma canetada do reitor, mas o processo de avaliação da universidade tem que ser implementado de fato. Quer dizer, não é possível você passar saindo de uma sala de aula e na hora de ser avaliado, o aluno dizer, pô, esse cara é um bom professor, que fale comigo. Ele dá todas as aulas, quando tem alguma coisa nos comunica e avisa, e chega no começo e termina no fim. Eu digo, isso não é critério de avaliação, isso é obrigação. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Eu mando e-mail 15 dias antes de começar o semestre dizendo, primeiro dia de aula, tem aula, venham. Eu mando, porque o sistema agora tem os e-mails dos alunos. Então, a gente cria uma rede para poder, claro que às vezes eu tenho outras obrigações da universidade, de bancas, etc. e tal, e aí por e-mail fazemos e utilizamos toda a infraestrutura tecnológica. Então, o que eu quero dizer, temos que enfrentar essa questão e ela foi empurrada na mesma linha de rolo compressor e passaram as 12 horas e em vez de fazer essa discussão, quer dizer, jogou as 12 horas e aí, claro, o que aconteceu? Empurrou
uma mobilização à la rolezinho dos professores pesquisadores, e que parecia que era um movimento elitista, porque de fato, para aqueles professores que pesquisam, que publicam, que participam de banca, etc. e tal, 12 horas de mínimo é uma sobrecarga. Agora, para outros não. Então tem que ter muito claro isso tem que ser muito claro.